Olá, bom dia, bem-vindos alunos do sexto ano a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nossa aula é uma aula muito importante, que vai ser a partir de hoje que nós vamos começar a produção dos nossos textos de memórias literárias. Hoje, 26/7, aula 41, semana 21. Essa produção textual, como eu já tinha dito na aula anterior, vou voltar a repetir hoje, é a última nota do segundo bimestre. Vai ser a terceira nota do segundo bimestre, certo? Portanto, todos os alunos precisam fazer essa produção textual. Todos os alunos precisam fazer, tá bom? Porque essa vai ser a última nota do segundo bimestre. Tá joia? No decorrer do mês, nós vimos vários exemplos de memórias literárias, fizemos muitas interpretações de texto. Eu mostrei para vocês como vocês poderiam fazer entrevista. Alguns alunos já me entregaram a entrevista, outros não entregaram ainda. Preciso dessas entrevistas. O sábado letivo eu passei um formulário para vocês preencherem com alguns dados dessa pessoa que vocês entrevistaram, tá? E a partir dessa entrevista, né, que vocês fizeram, dessas respostas, é que vocês vão poder fazer o texto de vocês. Então, é muito importante que vocês façam a entrevista, porque as respostas do entrevistado ou da entrevistada vão servir de base para você fazer o texto de memórias literárias, que no caso são as lembranças dessa pessoa, tá? E se você não fizer essa entrevista, não tem como você fazer esse texto, ok? E aí, vocês têm um prazo para me entregar pelo menos até sexta-feira agora, tá? Quem puder entregar antes, pode. Hoje é segunda-feira. Se alguém fizer de hoje para amanhã ou até terça, quarta, quinta, se pudesse me entregar na quinta, melhor ainda, porque na sexta já dá para eu passar para vocês, dar um feedback, conversar, mandar um áudio, né? Mandar já corrigido, porque eu preciso ler e eu vou corrigir, porque pode ser que esteja faltando alguma vírgula, algum ponto, alguma palavrinha, né? Então eu preciso corrigir esses textos. Então, o quanto antes vocês fizerem, para mim, melhor. Nós não vamos ter recuperação. A última nota é esse texto. Vocês precisam fazer o texto, tá? E quem já veio fazendo as atividades, respondendo direitinho, também já garantiu seu ponto. Vou dar ponto de participação, tá ok? Tem também algumas pessoas que têm pontos remanescentes também. Vou juntar os pontos a essa produção textual. Todos têm que fazer a produção, senão vão ficar sem nota, tá bom? E aí, voltando a repetir, façam até sexta-feira. Vocês têm a semana inteira para fazer. Quanto antes me entregar, melhor. Porque aí eu já posso corrigir e já vou voltar com feedback para vocês. Tá ok? Então vamos lá, né? Algumas observações aqui, algumas dicas. Como eu já falei, né? Será a terceira nota, ou seja, a última nota do segundo bimestre, porque você já tem a primeira e a segunda, tá? Então tá valendo nota, é uma avaliação, é uma prova, ok? E vamos lá, né? As dicas, né? Leia com atenção aí as dicas. Retome a entrevista que você fez e elimine as perguntas, mantendo apenas as respostas. Essa entrevista que você fez será a base para você redigir o seu texto. Você vai usar as respostas do entrevistado para fazer o seu texto. Como nós vimos vários textos aqui, e eu coloquei também aqui nessa postagem, eu coloquei 3 links da aula que eu dei, né? Que eu passei, parece 4 textos para vocês, se eu não estou enganada. Botei um PDF aí com vários textos de memórias para vocês também se basearem, se quiserem ler, e um link também para mais memórias literárias. Então, se vocês, eu não tô sabendo escrever, como é que é, não sei o que, tal, como é que eu faço, vocês podem seguir de exemplo aí para vocês, tá? Para vocês tomarem como base, tá? Então, vocês vão depois selecionar as histórias e os fatos mais interessantes que o seu entrevistado relatou para você. Se você fez 2 perguntas, 3 perguntas, 4, quanto mais informações você buscou,
mais coisas você tem para escrever no seu texto. Não é assim? Se você só fez uma pergunta e vamos dizer assim, uma pergunta e a pessoa respondeu 2 linhas, você não vai ter texto para escrever. Você precisa buscar informações, coletar dados, conversar com a pessoa, interagir com essa pessoa para ela colocar muitas memórias, muitas lembranças, para você ter base para você escrever, porque você não vai criar um texto. Você não pode criar um texto, tá? Então você tem que fazer um texto baseado nas respostas dessa pessoa, desse entrevistado, tá? Transmita ao leitor ou à leitora as sensações, as emoções que surgiram durante a entrevista. Então, no seu texto, você vai transmitir emoção, porque você vai escrever o que a pessoa falou para você, né? Se foi uma coisa fácil, se não foi, se foi feliz, se foi triste, se foi engraçado, que ela pode ter alguma coisa engraçada para contar, né? Pode ser. Então, assim, as emoções. Tá? Então, você vai ter que escrever o texto dessa pessoa. Você pode se colocar no lugar dessa pessoa, você pode fazer de conta que é essa pessoa e escrever o texto, né? Como se você fosse aquela pessoa, ou você pode contar contando a história da pessoa, não tem problema. Mas você não vai poder criar, tá? Você precisa escrever as memórias dessa pessoa e tem que ter introdução, né? Começo, meio e fim. Tem que ser uma coisa que tenha lógica, tá bom? Se tiver alguma dificuldade em escrever, retome os textos vistos como exemplos durante as aulas, né, as atividades. Há muitos exemplos, né? E eu coloquei aqui, ó, você pode acessar esses 3 links, certo? Com exemplos de memórias literárias. Aí tem, ó, coletâneas de memórias literárias, alguns textos de memórias literárias e modelos de memórias literárias. Então, nesses 3 links, vocês vão achar muitas memórias para ler e se basear. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem me perguntar. Eu tô aqui para passar dicas, mostrar para vocês. Não posso dizer assim, você vai ter que escrever assim, assim, assim. Eu posso dar dica, conversar, né, da melhor maneira possível. Porque você é que é o escritor, então você vai ter que escrever o texto, tá bom? Seu texto de memórias deverá ser original, de sua autoria, ou seja, você mesmo deve escrever. A gente fez aquele concurso de poesias, né? E aí houve alguns plágios. O que é plágio? É quando a gente pega e copia algo de alguém, coloca lá como se foi a gente que fez. E é muito fácil de eu perceber isso aí, tá? Então, se você copiar o texto de outra pessoa, eu vou perceber. E você vai ficar com 0, porque eu não vou lhe dar nota. Vai ficar com 0. Não pode copiar o texto de outra pessoa. Não é para copiar o texto de outra pessoa. Não copie. Se você copiar, você vai ficar com 0. Você pode se basear, pensar, ver como é que a pessoa escreve, ver um modelo, mas você pegar aquele texto e escrever dizendo que é seu, é crime, não pode. E, infelizmente, você vai ficar sem nota. Aconteceu isso com os poemas. Então, cuidado. Não é, vou ter um não bem grande aqui, ó. Não pode ser copiado de livros e nem da internet. Não é para ser copiado, minha gente, não é. Você vai ter que escrever. Por isso que eu pedi para vocês me entregarem também a entrevista, porque eu vou fazer uma comparação. E se eu ver que tá meio esquisito ainda, eu vou para a internet. E não pensem que eu não percebo, eu percebo sim. E você vai ficar sem nota, infelizmente. Não faça isso, tá bom? Então, você tem que fazer um texto de sua autoria, baseado na entrevista, nas respostas daquele entrevistado, tá ok? Você vai pegar uma folha de papel, pode ser uma folha de ofício, uma folha de papel pautado ou uma folha de caderno, não importa, tá? Faça de caneta, tá ok? Faça de caneta, não faça de lápis comum, não. Eu quero que você escreva de caneta. Se você quiser fazer de lápis comum num local, você faz e depois você passa limpo. Mas escreva de caneta, sem rasura. Errou, passa um corretivozinho, bota entre parênteses e passa só um risquinho. Não faça, não risque, não deixa o trabalho sujo, não.
tá? Deixa organizado, bonitinho, errou, passa um corretivozinho e apaga, tá? Escreve de novo. Tente não rasurar esse trabalho, porque é um trabalho de nota, é um trabalho que tem que ser bem feito, tá certo? Você vai fazer de caneta, tá? E aí o seu texto nessa folha de papel, no mínimo, 20 linhas. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer sim, minha gente. Pelo menos 20 linhas. É um texto. Não é um livro. Não é um texto de 2 páginas, 10 páginas, 30 páginas, 50 páginas, 100 páginas. São 20 linhas. Dá para fazer? Dá. Porque é o que eu falei para vocês. Quanto mais informações que vocês buscarem com essa pessoa e ver e o que ela lhe disse, o que ela deixou de falar e tudo mais, dá tempo de fazer entrevista? Dá. Agora tá muito em cima da hora. O texto tem que ser entregue até sexta-feira. Essa entrevista já era para ter sido feita desde a semana passada. Quem não fez vai ter que fazer. Porque não vai ter como fazer o texto sem a entrevista. E eu já falei, eu não vou fazer recuperação. Vai ficar sem nota. Você tem que fazer. É uma atividade, é uma prova, é uma avaliação. A gente já vem trabalhando o mês inteiro de julho só com memórias literárias. E desde o começo eu falei, lá no comecinho eu falei, vai valer nota, vai ser a última nota, vamos fazer, é nota. Então você vai ter que fazer um texto de no mínimo 20 linhas. Tirar uma foto e mandar para mim, tá ok? Depois de planejar, escrever a primeira versão, né, baseado na entrevista, né, pode ser no caderno, pode, né, leia tudo o que você escreveu. Se você quiser, você pode até pedir para um amigo, o pai, a mãe, o irmão, irmã, ler para você e dar uma olhadinha assim, se não tem alguma coisa que você precise mudar, que você precise colocar uma vírgula, mostra para outra pessoa. É importante, porque muitas vezes a gente lê e não vê algum erro, porque a gente já leu tanto e passa por cima, tá? Mas eu também vou estar aqui, ó. Eu também vou estar aqui analisando, revisando, olhando o que você escreveu. Até porque esse texto vai voltar para você e você vai ter que refazer esse texto, tá? Porque eu vou mandar para você, né? Vou ler, você vai mandar primeiro para mim. Aí eu vou ler. Vou fazer todas as observações, vou riscar, vou mostrar, vou, né, fazer tudo direitinho, corrigir, vou devolver para você. E aí você vai ter que passar a limpo e devolver para mim, passado a limpo. Você vai ter que depois passar esse texto a limpo depois que eu mandar para você. Tá certo? Mas eu tô aqui também para te ajudar. Aí por último, assim, a dica que eu dou é: faça o texto. Veja as respostas que a pessoa deu, faça o seu texto. Depois que você fizer seu texto, aí você vai pensar no título. O título vem por último. Não pensa logo no título, não. Pensa no texto, porque o título vem depois, tá? Como a gente viu muitos títulos aí, assim, né, que causam algum impacto, alguma coisa, é bacana você escolher o título depois, porque como você já escreveu, você sabe sobre o que você escreveu, e aí você pode fazer o seu título, tá joia? Então, eu acho melhor, né, para você, faça primeiro o texto e depois você pega o título e escreve. O título tem que vir lá no começo, né? Vai vir o seu texto e lá no final o seu nome, lógico, né? Para eu saber que foi você que escreveu. Colocar seu nome, sua turma, né? Tudo bonitinho, tá? Aí aqui, ó, tem alguns trechos, certo? Que eu coloquei aqui para você da entrevista de outras pessoas. Para você ver mais ou menos aqui, ó, como que escreve. Ó. Por exemplo, ó, o texto original aqui, ó, Dona Dulce e suas histórias. É o título de um texto, tá? Dona Dulce e suas histórias. Foi o título de um texto de uma pessoa que escreveu uma memória literária dessa Dona Dulce, tá? Aí ela viu aqui, ó, Dona Dulce tem 74 anos, nasceu e cresceu em Marilândia, numa época mais tranquila. Ela contou que desde que nasceu até hoje, Marilândia mudou bastante. Isso aqui foi o que a menina escreveu na resposta
que a dona Dulce disse para ela. Ela deve ter perguntado: e aí, dona Dulce, quando foi que a senhora nasceu? Quantos anos a senhora tem? Onde foi que a senhora nasceu? Papapá, papapá. E aí, beleza. Aí ela foi e fez esses comentários aqui, ó. Aí aqui o professor que tá comentando aqui, ó, o comentário, né? O texto está em terceira pessoa. A proposta é produzir um texto em primeira pessoa, tá? Assim, fica mais plausível, mais... Não digo certo, mas assim, é mais importante que você faça de conta que é você que é aquele personagem, tá? Por exemplo, digamos que você entrevistou seu avô. Faz de conta que você é seu avô. E aquelas respostas ali, faz de conta que são suas. E que é você que está escrevendo aquele texto como se é você seu avô, que está escrevendo. Tá entendendo mais ou menos, né, o que eu tô dizendo? Se você entrevistou sua tia, faz de conta que você, sua tia, aquelas respostas ali foram suas, e você vai escrever o texto como se você fosse sua. Porque fica até mais fácil de você escrever, como se você fosse um personagem. Fica mais fácil, tá? Aí aqui, ó, a proposta é produzir um texto em primeira pessoa, pois trata de memórias do entrevistado. Aí aqui, ó, a pessoa foi e reescreveu aquilo lá do começo. A pessoa reescreveu aqui no final, ó. Nasci, cresci em Marilândia, numa época bem mais tranquila, desde que nasci há 74 anos até hoje, a cidade mudou bastante. Tá vendo? Então, a pessoa se pôs no lugar de Dona Dulce e como se ela estivesse vivendo aquilo ali, ela contou, né? Eu nasci, eu cresci, eu tenho tantos anos, eu vivi em tal cidade, a minha cidade mudou muito porque eu, né, ó. Aí ela fez aqui outra observação aqui, outro texto, né, ó. A cidade era simples, pequena, com poucas casas, né? A pessoa escreveu. Aí tem aqui, o autor poderia trazer essas impressões sobre o lugar, descrevendo cores, cheiros, fazendo comparações entre o passado e o presente. Poderia buscar uma linguagem literária que entretesse mais o leitor. Então, assim, quanto mais detalhes, melhor, tá? Por exemplo, um exemplo. Antigamente, naquela praça, tinha um pé, sei lá, um pé de manga. Ponto. Mas e se a pessoa tivesse falado que esse pé de manga dava muita manga, a manga era rosa, né? E as crianças subiam no pé de manga, era uma festa, e o pé de manga cheirava muito, e as crianças iam, metia pedra, subia no pé de manga, pegava manga, chupava manga, se lambuzava toda, não sei o quê. Então, assim, quanto mais riquezas, quanto mais você trazer de informação, né, mais detalhes, melhor, o seu texto fica mais rico. Tá? Aí foi o que a pessoa que escreveu esse texto de Dona Dulce fez aqui no terceiro momento. Ela colocou mais emoções, mais sensações, mais detalhes, mais cores, mais cheiros, mais vida ao texto, né? Ela botou assim: a cidade era simples e pequena, com poucas casas, ainda de taipa. Pelas ruas de terra passavam boiadas, charretes, e bem diferente de hoje. Apenas alguns poucos carros, a cidade tinha cheiro de poeira e de mato. Porque assim, pronto, quando chove, a gente sente aquele cheirinho de chuva, né? Quando chovia, eu sentia aquele cheirinho de chuva gostoso, coisa e tal. Aí vai falar assim, chovia muito aqui. Que coisa sem graça. Então, passa emoção, bota detalhe. Aí aquele cheiro de chuva me lembrava quando eu brincava com meus colegas na lama, e a gente pulava, e a gente corria, era tão bom. E daqui a pouco minha mãe vinha, brigava comigo que eu não podia tomar banho de chuva, não sei o quê. Então assim, quanto mais detalhe, mais coisas que a pessoa contou, melhor, bota coisa, bota detalhe. O texto fica mais rico, né? Então a pessoa assim, ó, a casa onde nasceu, eu morava, era mais simples, chão de terra vermelha. Aí ela tá contando os detalhes de como era a casa dela. Não, eu morava numa casa branca, ponto. Só isso, uma casa branca. Mas como é que era o chão? Era de telha? As paredes eram de cimento? Então, na entrevista, como eu falei, quanto mais detalhe, quanto mais pergunta, quanto mais coisa vocês perguntarem, mais a pessoa vai dizer. Então, aqui nesse quadro, tá? Para ser bem breve, que vocês vão ler aqui no documento que eu vou dar para vocês, vocês podem ler, ó. Essa primeira parte aqui em verde mais escura é como a pessoa escreveu o texto.
No meio, o professor tá dando, né, opinião. Tá dizendo, olha, se você fizer assim, se você escrever isso aqui. E por último, a pessoa reescreveu o texto, seguindo a orientação do professor, para deixar o texto mais bonito, mais fluente, com mais detalhes, mais informações, tá certo? Então, vocês podem ler esses quadros aí, tá? E aqui no finalzinho, né? Boa sorte, capriche no seu texto, escreva o título, seu texto de memórias numa folha, tire foto, mande para mim, tá? Eu vou estar aguardando até sexta-feira, dia 29. Se você puder mandar antes para mim, melhor, tá? Porque na segunda-feira eu vou entregar esse texto para vocês. Então, se você puder entregar antes para mim, melhor, porque aí eu vou ter mais tempo de corrigir, colocar mais detalhes, porque eu vou mandar novamente esse texto para você na segunda-feira para você refazer. Tá certo? Ou antes, né? Se você mandar, por exemplo, numa terça, numa quarta, numa quinta, eu reviso, retorno para você o quanto antes e aí você já vai refazer ele. Tá certo? Porque você precisa fazer esse exercício. É nota. Vale nota. Não adianta, não sei fazer, vai ter que fazer. Não sei, vai ficar sem nota. Porque a gente viu muitos exemplos. Eu tô aqui sempre para tirar dúvidas. Quem assistiu minhas aulas perguntou, tirou dúvida. Infelizmente, quem não perguntou ou não vai perguntar, não posso fazer nada. Precisa fazer sim, vai valer nota e todo mundo tem que fazer. Se não fazer, vai ficar sem nota. Tá bom? Então, um beijo. Vou estar na minha aula, no Meet, direitinho. Quem puder assistir a aula, melhor ainda. Tô aqui no WhatsApp para tirar as dúvidas, tá certo? Quem não pôde assistir, vai assistir o vídeo. Ou quem assistiu e quiser assistir o vídeo também, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. Um ótimo início de semana, né? Espero por vocês com o texto em mãos. Quem não fez a entrevista, faça. Mande a foto da entrevista para mim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.